Tio, são meus irmãos. Mendiga fala na igreja. E o milionário revela um segredo chocante. A luz da manhã filtrava-se através das janelas em arco da antiga igreja de São Miguel, num pequeno vilarejo esquecido pelo tempo. Enquanto a congregação murmurava suas orações, o coração de Júlio, o bilionário recluso, se enchia de um vazio que sua fortuna não conseguia preencher. Ele estava ali para encontrar paz, longe das pressões de sua vida opulenta, desejando um momento de silêncio entre os rostos conhecidos, mas distantes. O cheiro suave de incenso perfumava o ar, misturado ao toque fresco da umidade da manhã. Foi então que o inesperado aconteceu. Uma figura disforme apareceu na porta. Clara, uma mendiga com roupas esfarrapadas e cabelos desgrenhados, interrompeu o culto. Seus olhos, brilhantes de desespero, buscavam alguém na multidão. Tio, são meus irmãos, ela gritou, a voz alta e estridente, cortando o murmúrio de orações. O som reverberou pelos corredores como um trovão. O silêncio tomou conta por um instante, enquanto Júlio ficou paralisado. A consciência dele escorregou de seu controle. Tio, ele mal se lembrava da última vez que teve contato com a família, e foi como se o espelho tivesse sido quebrado, refletindo memórias de dor há muito enterradas. As lembranças de sua infância, de uma casa cheia de sorrisos que reviravam em uma brutalidade silenciosa, invadiram sua mente. Clara estava em prantos. Seus irmãos, a quem ele nunca soube que existiam, estavam nas sombras, invisíveis para o mundo, mas presentes em seu coração. A congregação começou a sussurrar, os murmúrios crescendo como um eco de desaprovação, enquanto Júlio enfrentava um turbilhão interno. Ele se lembrava das histórias sussurradas entre ele e seus primos, das promessas de uma família unida, que foram desfeitas pelo tempo e pela avareza de seu pai. Nós vivemos nas ruas, vocês nos abandonaram. Clara continuava, a dor em suas palavras cortando o ar. O rosto de Júlio estava... Ele sentiu um nó na garganta e um aperto no peito. O que ele realmente sabia sobre sua família? O que os segredos de sua mãe tinham a ver com a sua fortuna? A igreja, que antes parecia um refúgio, agora se tornava uma caverna de julgamentos. As pessoas trocavam olhares. Algumas balançavam a cabeça com reprovação, enquanto outras punham a mão sobre a boca, em choque. Júlio sabia que as alucinações do passado estavam voltando. Ghosting, sussurros de uma noite que ele desejava esquecer. Um segredo obscuro que seu pai levou para o túmulo. Cada frase que Clara soltava era como um estilhaço de vidro perfurando suas defesas. A luta entre proteger seus segredos ou enfrentar um legado que nunca quis estava prestes a explodir. Quem você é quando tudo que construiu está em jogo? Pensou, o olhar fixo na irmã perdida. Agora tão próxima, tão real. O tempo parecia parar, e a tensão na sala ficava palpável. Ei, antes de prosseguir com esta história incrível, eu preciso fazer um alerta ímpar. Dá apenas uma verificação rápida no botão vermelho lá embaixo para se certificar de que você ainda está inscrito no canal. Eu não quero que você perca qualquer conteúdo exclusivo que vem lá fora. E já que você está aqui, deixe esse like poderoso que ajuda muito o canal. Diga-me também nos comentários de que cidade você está vendo e o que você acha da história. Adoro interagir com cada um de vocês. E se você gostaria de fazer parte da nossa comunidade exclusiva e receber todos os vídeos diretamente no seu celular, sem anúncios,
Basta clicar no link que aparece no primeiro comentário postado. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O tempo parecia parar. Júlio apenas olhava para Clara, a irmã que nunca soube que tinha, enquanto o caos na igreja se aproximava. Ele poderia sentir o suor escorrendo pelas costas, a sensação de um peso esmagador envolvendo seu peito. Quem sou eu? Pensava. As palavras dela cortavam-no mais do que poderia suportar. Você não pode simplesmente nos esquecer! Clara gritou, a voz tremendo sob a força de suas emoções. E isso trazia uma nova onda de murmúrios entre a congregação. Algumas pessoas pareciam tristes, outras apenas chocadas. Uma mulher na primeira fila cobriu a boca com a mão. Um homem de terno ajustou os óculos, incerto de como reagir. Então, num momento de pura tensão, tudo mudou. Uma pessoa entrou apressada pela porta lateral da igreja. Era um policial, sua farda azul escura, contrastando com a luz suave da manhã. Ele parecia urgente, seus olhos escaneando a igreja, até pousar sobre Clara. Você está presa! Declarou, a voz firme, mas carregada de uma sensação de urgência. O choque foi palpável. As palavras reverberaram, ecoando em cada canto. Clara parou, como se um balde de água fria tivesse sido jogado sobre ela. Júlio sentiu sua respiração travar. O quê? Por quê? Gritou Clara, sua expressão mudando de desespero para terror. O policial se aproximou, sua mão se preparando para algemá-la. Por roubo, Clara. Você não pode fugir do que fez. A tensão na cena cresceu, como se um véu secreto estivesse sendo retirado. Júlio ficou paralisado. Roubo! O que ela não tinha lhe contado, a mendiga que ele via como uma irmã estava mais envolvida na escuridão do que poderia imaginar. Tinham outras opções. Eu fiz o que tinha que fazer. Clara se defendeu, mas a voz dela estava trêmula. As palavras não soavam como uma justificativa, mas um grito de angústia. Júlio sentiu uma onda de confusão. Ele queria ajudar, mas feridas antigas começaram a ressurgir. O policial começou a se aproximar, e as pessoas na igreja começaram a sussurrar, suas vozes se misturando numa cacofonia de rumores. Vá embora! Você não sabe de nada! Clara gritava, as lágrimas caindo pelo rosto desgastado. O rosto de Júlio palideceu. A figura da irmã tão próxima e ainda assim tão distante. Qual era a verdade dela? Espera! O que você sabe sobre mim? Ele disparou. O que mais Clara escondia? Uma amálgama de emoções colidiu dentro dele. Ele queria gritar, chorar, entender. Então a incrível reviravolta aconteceu. Uma mulher mais velha apareceu. Sua silhueta familiar. Era a mãe de Júlio. Seu olhar era penetrante, cheio de uma dor silenciosa. Clara, a mulher chamou, a voz suave, mas carregada de tristeza. Não faça isso. O tempo pareceu parar novamente. O que a mãe de Júlio estava fazendo ali? Ela estava viva? As revelações não paravam. A história da família estava à beira de um colapso. Você nunca deveria tê-la deixado, Clara gritou. A troca de olhares entre elas foi carregada de dor e recriminação. Júlio estava atordoado. O labirinto de segredos que havia construído ao longo dos anos estava desmoronando. Ele olhou para a mãe, depois para Clara. O que mais ele não sabia? A polícia se afastou um pouco, mas a tensão continuava a pulsar no ar. Júlio, perdido, perdeu a única âncora que tinha. Quem
quem sou eu realmente? Essa pergunta ecoou na sua cabeça. Ele olhou para ambas as mulheres. Uma escolha precisaria ser feita. Mas ele não sabia qual caminho escolher. E assim, a história se desenrolava, deixando Júlio e a congregação envolvidos em um turbilhão de segredos e decisões impossíveis. O silêncio ensurdecedor da igreja caiu novamente, mas a sensação do drama ainda estava no ar. O que aconteceria agora? Júlio sentiu que as respostas estivessem ameaçando entrar em seu mundo, mas a cada instante parecia mais difícil discernir a verdade. E ele se perguntava: a revelação de Clara era o fim? Ou apenas o início de algo muito pior? A tensão na igreja estava no auge. Júlio sentia seu coração acelerado. Os rostos ao seu redor estavam congelados em choque. Uma mistura de espanto e condenação. Clara gritou a plenos pulmões, sua dor cortando o ar denso como uma faca. Ele olhou para sua irmã, com a respiração presa, perdendo-se em um mar de perguntas que ecoavam na sua mente. Clara, espera! Ele gritou, mas sua voz parecia pequena. Então a mulher mais velha, que ele só conhecia de fotos amareladas, começou a caminhar lentamente em direção a Clara. Era a mãe que ele pensava ter perdido. O rosto dela estava pálido, mas firme, como se toda a história da família estivesse embutida em cada linha de expressão. Júlio, a mulher disse, com um tremor na voz. Precisamos falar agora! A congregação estava em silêncio absoluto, cada pessoa presa em seu lugar, observando, esperando o que aconteceria a seguir. Júlio não sabia se a dor no olhar da mãe vinha de arrependimento, vergonha ou apenas medo. Mas Clara, sentindo a tensão aumentar, virou-se para a mãe com uma expressão furiosa. Você não tem o direito de aparecer agora. Você me abandonou. Sua voz era um grito cheio de amargura. As palavras caíam pesadas, como um peso que achava que a igreja não suportaria. Antes que a mãe pudesse responder, algo inesperado aconteceu. Uma explosão surda ecoou pela igreja. O som era tão violento que as janelas vibraram. E então um cheiro de fumaça e pólvora se espalhou, trazendo consigo uma onda de pânico. As pessoas começaram a gritar, procurando abrigo, enquanto todos tentavam entender de onde vinha aquele som. Júlio viu o policial, antes tão firme, agora sem saber o que fazer, e ele se virou em direção à porta. Fiquem calmos! Fiquem onde estão! Ele gritou, mas sua voz estava perdida no caos. Júlio sentiu o chão tremer sob seus pés. Olhou para Clara, que estava paralisada, os olhos fixos em um ponto atrás dele. O que foi isso? Ele perguntou, aterrorizado. Então eles ouviram passos apressados. Um homem corcunda apareceu na porta da igreja, ofegante e com uma arma na mão. Os olhos dele estavam arregalados, a boca entreaberta como se quisesse gritar, mas nada saiu. A presença daquele homem trouxe um novo nível de pavor ao ambiente. E a atenção de todos se voltou para ele. Eu não tenho escolha. É por isso que estou aqui. Ele gritou, apontando a arma para o alto. Júlio sentiu pânico invadir seu peito. O policial estava parado, sem saber o que fazer. Clara, no entanto, teve uma reação diferente. Você não pode. Não faça isso! Ela implorou com a voz descarrapada. O homem, desesperado, firmou a arma em direção a Júlio. Você é o único que pode me ajudar.
O choque nas palavras dele fez o mundo ao redor de Júlio girar. Eu? O que você quer de mim? A voz de Júlio tremia. Ele sentia o suor escorrer pela sua testa. A congregação começou a respirar em alvoroço e murmurinhos aumentavam. As expressões de medo e confusão se espalhavam como um incêndio. Você não sabe. Eles vêm atrás de mim. E você tá no meio disso. O homem gritava, a voz se desintegrando em desespero. O caos estava se instalando. E Júlio olhou para Clara, que estava agora mais tranquila. Algo em seu olhar dizia que ela sabia mais do que estava deixando transparecer. Clara, o que está acontecendo? Você conhece esse cara? Ele perguntou, a incredulidade correndo como uma corrente elétrica entre eles. Ela hesitou, um dilema visível em seu rosto. O homem começou a se mover e o policial se preparou para agir. Mas tudo o que Júlio podia fazer era olhar para Clara, basicamente perguntando com os olhos: o que você esconde de mim? Eu tenho que te contar! Clara finalmente sussurrou, sua voz quase perdida no tumulto que rapidamente tomava conta da igreja. Mas antes que ela pudesse explicar, um segundo homem entrou, armado, e as portas se fecharam atrás dele com um estrondo. O pânico se intensificou. O coração de Júlio batia rápido e forte, e ele percebeu que aquela reunião de família não era apenas uma busca de reconciliação, mas uma armadilha tecida por segredos que ele nunca imaginou que existissem. O que ele realmente sabia sobre sua irmã? Sobre sua mãe? E agora? Ele pensou, enquanto olhava para Clara. O verdadeiro caos recém-chegado, de repente, fazendo todos se perguntarem se os laços familiares lembrados seriam suficientemente fortes para suportar a tempestade. O homem armado, na entrada da igreja, com a respiração ofegante, foi um choque que desestabilizou tudo o que ele conhecia. A tensão estava no ar, pulsando como um cabe exposto, e o olhar desesperado de Clara parecia mostrar que ela sabia muito mais do que deixara transparecer. Ele estava entre os dois mundos, a busca por uma família que nunca teve e uma ameaça que assombrava todos ali. Você não pode! Clara gritou, mas era como se sua voz ecoasse num vazio. Os outros começaram a se agitar, alguns murmurando em sussurros preocupados, outros já se preparando para correr. O policial, claramente não preparado para uma situação como aquela, olhava ao redor, sua postura um pouco mais hesitante agora. O homem armado, de repente, virou seu olhar aflito para Júlio. Você é a única esperança que eu tenho. Você precisa me ajudar. O desespero na voz dele era palpável e, de alguma forma, Júlio começou a questionar o que realmente estava acontecendo. Ele nunca teve nenhuma relação com... Como você sabe quem eu sou? Perguntou, a voz tremendo. E nesse momento, aconteceu algo quase sobrenatural. Porque ele é seu pai! A revelação caiu como uma bomba e a igreja inteira ficou em silêncio. Júlio congelou. Pai? Era impossível. Ele conhecia seu pai, apesar do homem ter partido. O homem armado avançou, impulsionado por uma força que parecia além da razão. Eles estão atrás de mim, Júlio. E não só de mim. Eles querem você também, por causa do que você herdou. O ar na igreja parecia se encolher, enquanto as palavras dele reverberavam. Júlio olhou surpreso para Clara, que tinha um misto de raiva e confusão, como se tudo estivesse desmoronando.
Como pode ser? Meu pai já morreu! Me diz que você está mentindo! A emoção tomou conta de Júlio num turbilhão. O que ele estava ouvindo era um pesadelo. O homem não estava simplesmente dando uma resposta. Ele estava desenterrando toda uma linha de segredos. Cara então se virou, lágrimas nos olhos. Eu sabia! Eu sempre soube! As palavras dela cortaram como uma faca, e Júlio foi empurrado para um abismo de dor e traição. É por isso que vim até você, porque ele nunca teve coragem de se revelar. Mas agora ele está aqui para acabar com tudo. O homem, ainda apontando a arma, balançou a cabeça. Se eu não conseguir te proteger, a herança vai ser a sua ruína. Eles não vão parar até que você esteja nas mãos deles. Sua voz tremia com a urgência da situação, mas o choque ainda pairava. Quem são eles? Júlio perguntou, sua voz quase um sussurro. O olhar ardente do homem respondeu. Mafiosos! Eles queriam a fortuna e o poder que você nunca soube que tinha. E Clara, ela faz parte disso tudo de uma maneira que você não imagina. A verdade estava vindo à tona, mas cada palavra afetava Júlio como uma tormenta em seu coração. Não! Não é verdade! Ele olhou para Clara, a confusão misturada com a dor, mas algo em seus olhos carregava a verdade. O peso do que estava sendo revelado começava a se tornar insuportável. A igreja estava mergulhada em um silêncio que doía. Os murmúrios haviam cessado. Todos sentiam que estavam na beira de um abismo. Me diz que não é verdade, Clara. Me diz que não somos apenas peões num jogo. Ela hesitou, e quando finalmente falou, sua voz foi um sopro entre a multidão. Júlio, sempre tivemos escolhas, mas as consequências vêm quando você menos espera. Com isso, um profundo silêncio se instalou, e um novo entendimento começava a crescer. O que mais Clara tinha a esconder? Enquanto isso, o pânico se instalava na congregação. Todos observavam, sabendo que a cena estava se desenrolando como um drama trágico. As expressões eram de confusão e medo, mas a gravidade da revelação começava a despedaçar o que restava de normalidade. As palavras do homem ressoavam de formas que Júlio nunca poderia imaginar. Vocês não têm saída. Ele gritou, e antes que Júlio pudesse responder, outro barulho ecoou. Era um disparo e o choque atravessou a multidão. Júlio sentiu tudo ao seu redor desmoronar. Clara gritou, e Júlio olhou para o homem que estava lutando. A verdade e a sua vida estavam se entrelaçando de formas que ele nunca poderia ter antecipado. O tempo parecia parar mais uma vez. Vida e morte dançavam diante dele, e todos os segredos estavam prestes a explodir. E nesse caos, a única pergunta na mente de Júlio era: o que realmente está em jogo aqui? E, mesmo diante de todas as revelações, a sensação de que tudo poderia mudar a qualquer momento paralisava seu coração, deixando-o em dúvida e aterrorizado. Lembre-se! Se você gostaria de fazer parte da nossa comunidade exclusiva e receber todos os vídeos diretamente no seu celular, sem anúncios, basta clicar no link que aparece no primeiro comentário afixado. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O tempo parecia parar. O estrondo do disparo ecoou como um trovão, rasgando o ar. Júlio estava paralisado, a mente uma tempestade de confusão e medo. O homem que se apresentara como seu pai balançou como uma folha ao vento, olhar desesperado fixo em Júlio.
As pessoas na igreja se espalhavam. Algumas se escondiam atrás dos bancos, outras lutando contra o pânico que se alastrava. A tensão era palpável. O que você fez? Júlio gritou, o coração martelando no peito. Clara estava na dela, a expressão congelada entre o medo e a fúria. Ela queria se afastar da confusão, mas tudo a mantinha ancorada naquele momento. Os murmúrios da congregação começaram a se intensificar. Por quê? Eles estão aqui. Qual é? Quem é esse cara? O que está acontecendo? A pressão emocional explodia e Júlio sentiu o mundo dele se desmoronar a cada instante. O homem, ainda segurando a arma, gritou: Eu não queria que chegasse a isso, mas vocês não entenderam. Precisamos escapar. Então, numa reviravolta que fez Júlio questionar sua sanidade, a porta principal da igreja se abriu de repente e mais homens armados invadiram o espaço. O pânico se transformou em gritos de terror. As pessoas começaram a correr, empurrando-se umas contra as outras. O policial tentou restabelecer a ordem, mas estava evidentemente sobrecarregado. Estamos chegando atrás de você, Júlio! Um dos novos homens gritou, o olhar fixo nele como um predador em busca de presa. Você não pode escapar da verdade! Qual verdade? Júlio sentiu o chão tremer sob seus pés. Olhou para Clara, que agora estava se afastando lentamente, sangue escorrendo de um corte em seu braço. Clara, o que está acontecendo? Me diz que não é verdade! Uma explosão de memórias e sentimentos tomou conta dele. Ele tinha que perguntar. Por que você não me contou que éramos família, que tínhamos inimigos? As palavras ganharam vida, explodindo de sua boca como chamas. Porque eu não sabia! Não até agora! Eles me mantiveram no escuro. O desespero passava pela voz dela, e nesse momento uma verdade chocante surgiu como um raio. Você é parte do que está acontecendo. Você deveria ter me mostrado. Júlio não ia mais aguentar. A dor, o choque, tudo se distorcia em um turbilhão. O homem que se dizia seu pai ergueu a arma. Júlio, você precisa confiar em mim. Não podemos discutir agora. Eles estão vindo. Suas palavras, embora apressadas, eram um convite para uma lembrança como uma ferida aberta. Uma ferida que nunca cicatrizara. Antes que Júlio pudesse respirar, algo impressionante aconteceu. Clara, de repente, pulou na frente dele. Não, não enquanto ele estiver aqui. Seu corpo se lançou na linha de fogo, bloqueando Júlio. O próximo instante foi como um filme lento. O disparo ecoou novamente. Mas não foi Clara que caiu. Foi o homem que se apresentara como o pai. O corpo dele tombando, o olhar surpreso fixo em Clara. A igreja ficou em silêncio, um silêncio agonizante, enquanto todos tentavam processar o que acabavam de ver. O olhar de Júlio se fixou em Clara. A verdade rompendo como um mar revolto. Por que você fez isso? Ela olhou para o corpo no chão, lágrimas escorrendo, cada gota uma tempestade de seiva podre. Ele não era quem pensávamos. Ele estava mentindo para todos nós. Precisamos sair daqui, agora! Júlio mal conseguiu entender. O pânico se espalhando como um incêndio fora de controle. O que estava acontecendo? E a pergunta que ecoava era: qual era a verdadeira relação entre eles? Com o homem morto aos pés dela, um novo mistério despontava. O que mais Clara estava escondendo? O que mais tinha sido manipulado? E assim, a jornada tomava um novo e assustador rumo. Enquanto o restante da congregação lutava para encontrar abrigo, Júlio tomou a mão de Clara, mas tudo dentro dele gritava em dúvida. Ele olhou em seus olhos e se perguntou: que segredos ainda estão por vir? E em meio ao caos, as respostas pareciam tão distantes como o horizonte.
O tempo parecia parar. O corpo do homem que se dizia pai de Júlio jazia no chão e a adrenalina pulsava nas veias de todos na igreja. Clara, paralisada, olhava para o que acabara de acontecer, as lágrimas mescladas com um horror indescritível. Júlio sentia que tudo ao seu redor desmoronava. As pessoas sussurravam, os rostos estampados de medo e choque. O que eu faço agora? Pensava, incapaz de processar a gravidade da situação. Clara, precisamos sair daqui! Gritou, puxando-a, mas ela não se movia. Seus olhos estavam fixos na cena. Sentiu uma onda de raiva crescente. Você ainda está pensando nesse cara? Ele tentou atirar em você. Foi então que algo inesperado aconteceu. Um grito agudo ecoou pela igreja. A porta lateral se abriu com um estrondo e uma mulher apareceu. Seus cabelos longos e desgrenhados voando, como se uma tempestade tivesse entrado com ela. Pare tudo! Ela exclamou, a voz autoritária, fazendo todos dentro da igreja se virarem. Seus olhos eram intensos e sua presença ameaçadora. Quem é você? Júlio perguntou. Perplexo, a mulher ignorou-o, avançando com determinação em direção a Clara. Você não tinha que estar aqui, garota, disse, em tom de desespero. Clara parecia mais confusa do que nunca e o coração de Júlio batia rápido. O que lhe estava acontecendo? Eu não posso deixar você se envolver mais nisso. A mulher estava muito perto. Você sabe do que eles são capazes. Júlio, agora em estado de choque, começou a juntar as peças. Era evidente que havia algo mais profundo e obscuro acontecendo. Clara hesitou, um misto de dor e raiva no rosto. Eu não vou voltar. Você não vai me levar de novo, não depois de tudo. O olhar da mulher se intensificou. E então, antes que Júlio pudesse entender toda a situação, a mulher se virou abruptamente e tirou algo de dentro de uma bolsa. Um objeto metálico reluzente. Clara, cuidado! Gritou Júlio, enquanto a mulher levantava uma faca, a lâmina refletindo a luz da igreja. O pânico tomou conta novamente e as pessoas começaram a gritar. Ela está armada! Saia do caminho! O policial, antes hesitante, tomou uma atitude e correu na direção delas. Mas estava claro que não conseguiria chegar a tempo. Você não precisa fazer isso. Não precisa ferir ninguém, Júlio implorou. Mas a mulher parecia timada pela adrenalina, olhos arregalados e segredos pesando em suas costas. Eles estão atrás de você, Clara. E agora você também, Júlio. Afirmando-se no que parecia ser um momento em que o tempo esfriava, Clara, com lágrimas nos olhos, disse: Você não sabe o que estão planejando. Eu não estou fugindo. Estou tentando salvar todos nós. O policial hesitou ao ouvir essa última declaração, dando tempo para a mulher se aproximar ainda mais. Ele estava colado ao chão. A tensão era palpável. O que Júlio não sabia, mas que virou tudo de cabeça para baixo, estava prestes a se revelar. Então a mulher avançou e, em um movimento rápido, cortou a própria mão. O sangue jorrou e Júlio mal conseguiu reagir antes que um brilho vermelho começasse a envolver o que parecia ser uma tatuagem em seu braço. O ambiente escureceu por um instante e, quando a luz voltou, Júlio ficou atônito. A mulher estava agora revelando um círculo de marcas místicas ao redor dela, como um símbolo de um pacto. Agora você sabe, Júlio. Nossos laços são mais profundos do que você imagina, ela disse, o tom de sua voz mudando drasticamente. O ar parecia carregado de energia e todo o clima da cena mudou.
Clara ficou boquiaberta, um misto de horror e reconhecimento em seu rosto. Não! Você não pode ter feito isso! O que você fez? Clara gritou, mas as palavras dela estavam longe de ressoar na nova realidade. Naquele instante, Júlio percebeu que tudo que ele sabia estava prestes a desmoronar de uma vez. O homem no chão, a mulher e agora Clara, tudo se entrelaçava em um ciclo de segredos e mentiras, cada um mais profundo que o anterior. Ele olhou em volta. As pessoas estavam em pânico, mas no fundo não eram as únicas vítimas. Ele sentiu um nó na garganta. O que mais está escondido aqui? A pergunta ecoava em sua mente. Mas antes que ele pudesse tomar uma decisão, uma nova onda de luz disparou da tatuagem no braço da mulher, envolvendo todos na igreja e trazendo um novo nível de choque. O que exatamente? Cada um estava prestes a descobrir? E o que isso significava para Júnior e Clara? O caos estava apenas começando. O ambiente ficou gelado. A mulher com a faca na mão parecia uma tempestade prestes a desabar. O brilho do sangue nas suas palmas era visceral e todo mundo estava paralisado, olhos arregalados. Júlio, com um nó na garganta, olhou para Clara. Ela estava em choque, o corpo tremendo, como se entendesse algo que ele não compreendia. Clara! Cuidado! Ele gritou, mas as palavras parecem ter se perdido no ar. A mulher avançava, a faca brilhando, e o coração de Júlio disparava. Ela estava determinada. Mas por quê? O que ela queria de Clara? Não, você não pode fazer isso! A voz de Clara ecoou pela igreja, cheia de pânico. O medo dela era contagiante. Todos estavam agora a centímetros do caos, prontos para correr ou gritar. O policial, ignorando o próprio medo, começou a se mover para desarmá-la. Mas a mulher estava rápida demais. Se vocês não quiserem que tudo isso acabe em tragédia, ninguém se mexa! A voz dela era um comando. Abruptamente, Júlio sentiu um impulso de proteção. Era mais do que o medo. Era a necessidade de salvar sua irmã. Clara, venha comigo! Ele gritou, estendendo a mão. Mas, ao mesmo tempo, ele sentia que a mulher armada conhece Clara de uma forma que ele não entendia. O que você sabe sobre mim? Clara respondeu, as lágrimas escorrendo. Júlio não sabia que ela estava tão envolvida em tudo isso. A tensão aumentava quando a mulher começou a recuar lentamente, envolvendo-se em um ciclo de luz que se expandia em volta dela. O espaço parecia apertar e alongar ao mesmo tempo. Então ela levantou a faca, o olhar ainda fixo em Clara. Apenas me entreguem o que eu quero e ninguém precisa se machucar. O ambiente estava fresco, mas Júlio sentiu o calor da adrenalina percorrendo sua pele. O pânico coletivo começou a aumentar. As pessoas estavam olhando para ela com espanto. Algumas começaram a murmurar. Outras já estavam tentando sair pela porta. O policial parecia hesitar, a mão na arma, mas com certeza não sabia o que fazer. Clara, o que você sabe? Júlio estava quase implorando. Por que tudo isso está acontecendo? Cada palavra era um grito desesperado. Ele queria entender, mas a verdade parecia estar emaranhada em segredos que Clara nunca tinha revelado. Foi nesse exato momento que a mulher deu um passo à frente e o círculo de luz a envolveu plenamente. Sem avisos, uma explosão de luz ofuscante rompeu e Júlio fechou os olhos. Tudo girou em torno dele. O som do caos da igreja se desvanecia.
tudo o que conseguiu ouvir era um eco distante. Quando ele abriu os olhos novamente, as coisas estavam diferentes. Ele estava em um lugar que não reconhecia. Uma sala isolada, escura, e o cheiro de mofo pairava no ar. O que havia acontecido? Ele olhou ao redor confuso. A mulher estava ali, mas não estava mais armada. Em vez disso, ela estava sentada, com a expressão de alguém que estava esperando. Bem-vindo ao verdadeiro mundo, Júlio, ela disse, um sorriso misterioso no rosto. Ele sentiu um frio na espinha. Aqui, a verdade sobre sua família se revela. Que verdade? Um medo claro preenchia Júlio. Ela inclinou a cabeça. A verdade sobre quem você realmente é e o que você significa para aqueles que vieram antes de você. A sensação de que tudo estava mudando novamente, de que ele sequer estava preparado para o que viria, tomou conta dele. E Clara, o que aconteceu com ela? Ele estava se sentindo cada vez mais perdido, a realidade que conhecia despedaçando-se. Ela está aqui, mas não do jeito que você imagina. E as respostas que você busca podem não ser as que você quer ouvir. A mulher se levantou, a luz começando a se condensar ao seu redor. Júlio sentiu que algo estava prestes a romper. Aquela revelação era mais do que ele poderia suportar. Ele estava prestes a descobrir verdades que poderiam quebrar não apenas a linha dele com Clara, mas tudo o que ele acreditava saber sobre si mesmo. E naquele momento, uma nova sensação de urgência tomou conta dele. Espere! O que você quer dizer com isso? Ele gritou, desesperado para entender. Mas a mulher apenas sorriu, e o chão sob seus pés começou a tremer. Como se tudo estivesse prestes a desmoronar outra vez. E assim, a realidade girava em torno de Júlio, um emaranhado de surpresas e medos, prestes a revelar segredos que podem mudar o curso de suas vidas para sempre. O ambiente ficou gelado. A mulher com a faca na mão parecia uma tempestade prestes a desabar. O brilho do sangue nas suas palmas era visceral e todo mundo estava paralisado, olhos arregalados. Júlio, com nó na garganta, olhou para Clara. Ela estava em choque, o corpo tremendo, como se entendesse algo que ele não compreendia. Clara, cuidado! Ele gritou, mas as palavras pareceram ter se perdido no ar. A mulher avançava, a faca brilhando, e o coração de Júlio disparava. Ela estava determinada, mas por quê? O que ela queria de Clara? Não, você não pode fazer isso! A voz de Clara ecoou pela igreja, cheia de pânico. O medo dela era contagiante. E a tensão aumentava ainda mais. Se vocês não quiserem que tudo isso acabe em tragédia, ninguém se mexa. A mulher era um comando. Nas últimas filas, alguns começaram a sussurrar. Outros já estavam tentando sair pela porta. O policial, ignorando o próprio medo, começou a se mover para desarmá-la. Mas a mulher estava rápida demais. Clara, o que você sabe? Júlio estava quase implorando. Mais uma vez, ele queria entender. Mas a verdade parecia estar emaranhada em segredos que Clara nunca tinha revelado. Então a mulher deu um passo à frente e o círculo de luz a envolveu plenamente. Sem avisos. Uma explosão de luz ofuscante irrompeu e Júlio fechou os olhos. Quando ele os abriu novamente, as coisas estavam diferentes. Ele ainda estava na igreja, mas algo a seu redor mudara. A mulher,
agora com um olhar sombrio, disse: "Bem-vindo ao verdadeiro mundo, Júlio!" O jeito que ela falou fazia o estômago dele revirar. "Aqui, a verdade sobre sua família se revela." Que verdade? Um medo claro preenchia Júlio. Ele sentia que a resposta estava prestes a desmoronar tudo o que conhecia. Auyer inclinou a cabeça, levando Júlio a ansiar por esclarecimentos. A verdade sobre quem você realmente é e o que você significa para aqueles que vieram antes de você. A voz dela soava quase como um feitiço, e cada palavra deixava um gosto amargo na boca dele. E Clara, o que aconteceu com ela? A preocupação se misturava à confusão, e Júlio estava prestes a perder a paciência. A mulher sorriu, e a luz que a rodeava piscou. Ela faz parte disso, mas de uma forma que você nunca imaginou. O verdadeiro segredo da sua linhagem está prestes a ser revelado. A tensão era opressiva. Os olhares da congregação se fixaram nela. Então, um tremor percorreu o chão. Júlio sentiu que algo estava prestes a romper. O que? Essa mulher sabia que poderia mudar tudo e atirou para o chão. O objeto fez um barulho ensurdecedor ao tocar o chão. Um cristal. Ele começou a vibrar. Um som profundo e ecoante reverberou pelas paredes da igreja. As luzes começaram a piscar e uma onda de energia se rompeu do cristal, varrendo tudo em sua linha. A mulher estava quase radiante, como se a energia estivesse alimentando-a. E então, algo incrível aconteceu. No meio da luz ofuscante, Clara começou a brilhar também. Júlio olhou horrorizado. O que estava acontecendo? Ela não é apenas sua irmã, ela é a chave. A mulher gritou, e a revelação aterrorizante cortou como uma faca em seu coração. A congregação estava em pânico, mas Júlio ficou paralisado. Clara não era apenas sua irmã. Ela tinha um poder que nem ele sabia que existia. O que mais estava escondido? Ele olhou para Clara, entre a luz e a sombra. Ela parecia confusa, mas também poderosa. Vocês estão ligados a uma antiga linhagem que foi escondida de vocês. Sua vida, Júlio, não é o que você acha. E esse cristal, ele é a conexão com o que vem a seguir. A mulher sorriu de forma sombria, e um fio percorreu a espinha de Júlio. Conexão com o quê? O desespero estava crescendo, a realidade distorcida a cada segundo. Mas quando ele pensou que nada poderia piorar, uma sacudida de energia o fez cair de joelhos. A mulher os observava, sabendo que a transformação estava apenas começando. Prepare-se, Júlio. Você nunca mais será o mesmo. E com isso, as luzes se apagaram completamente, mergulhando a igreja em um silêncio ensurdecedor. E assim, o que antes parecia uma busca por família se tornava uma corrida contra forças que eram muito maiores do que ele poderia imaginar. O que realmente está em jogo aqui? Pensou, o coração acelerado. No escuro, a única coisa que restava eram perguntas e o medo do que viria a seguir. O ambiente ficou gelado. A mulher com a faca na mão parecia uma tempestade prestes a desabar. O brilho do sangue nas suas palmas era visceral e todo mundo estava paralisado, olhos arregalados. Júlio, com um nó na garganta, olhou para Clara. Ela estava em choque e corpo tremendo, como se entendesse algo que ele não compreendia. "Clara, cuidado!" ele gritou, mas as palavras pareceram ter se perdido no ar. A mulher avançava, a faca brilhando, e o coração de Júlio disparava. Ela estava determinada. Mas por quê? O que ela queria de Clara? "Não, você não pode fazer isso!"
A voz de Clara ecoou pela igreja, cheia de pânico. O medo dela era contagiante e a tensão aumentava ainda mais. Se vocês não quiserem que tudo isso acabe em tragédia, ninguém se mexa! A mulher era um comando. Nas últimas filas, alguns começaram a sussurrar. Outros já estavam tentando sair pela porta. O policial, ignorando o próprio medo, começou a se mover para desarmá-la. Mas a mulher estava rápida demais. Clara, o que você sabe? Júlio estava quase implorando. Mais uma vez, ele queria entender, mas a verdade parecia estar emaranhada em segredos que Clara nunca tinha revelado. Então a mulher deu um passo à frente e o círculo de luz a envolveu plenamente. Sem avisos, uma explosão de luz ofuscante irrompeu e Júlio fechou os olhos. Quando ele os abriu novamente, as coisas estavam diferentes. Ele ainda estava na igreja, mas algo a seu redor mudara. A mulher, agora com um olhar sombrio, disse: "Bem-vindo ao verdadeiro mundo, Júlio." O jeito que ela falou fazia o estômago dele revirar. Aqui, a verdade sobre sua família se revela. Que verdade? Um medo claro preenchia Júlio. Ele sentia que a resposta estava prestes a desmoronar todo o que conhecia. A mulher inclinou a cabeça, levando Júlio a ansiar por esclarecimentos. A verdade sobre quem você realmente é e o que você significa para aqueles que vieram antes de você. A voz dela soava quase como um feitiço e cada palavra deixava um gosto amargo na boca dele. E Clara? O que aconteceu com ela? A preocupação se misturava à confusão e Júlio estava prestes a perder a paciência. A mulher sorriu e a luz que a rodeava piscou. Ela faz parte disso, mas de uma forma que você nunca imaginou. O verdadeiro segredo da sua linhagem está prestes a ser revelado. Nesse instante, uma onda de energia pareceu estourar de dentro do cristal, fazendo com que tudo na igreja tremer. Júlio olhou em volta, tomando consciência de que aquelas pessoas eram mais do que apenas espectadores. Elas eram testemunhas de algo que não deveriam ver. E então, antes que pudesse formular uma resposta, a atmosfera mudou. Do nada, um rugido ensurdecedor ecoou, como se a própria terra estivesse se dividindo. Uma fissura se abriu no chão, e Júlio viu uma sombra se formar. A mulher ficou hesitante, e o olhar dela começou a se transformar. "Não, isso não pode estar acontecendo!" ela exclamou, recuando. Júlio não entendia, mas algo em seu instinto dizia que o que estava por vir seria devastador. Então, uma figura emergiu da fenda. Um homem alto, encapuzado, com uma presença que exalava uma aura de terror. Ele olhou diretamente para eles, os olhos brilhando com uma intensidade sobrenatural. "Você veio até mim, Clara." A voz dele ecoava como um trovão, fazendo a congregação estremecer. Todos estavam em choque e, pela primeira vez, Júlio sentiu um frio na espinha. Clara olhou para o homem e seu rosto se transformou, uma mistura de medo e reconhecimento que ele nunca tinha visto antes. O que isso significava? "Eu não queria que você voltasse." A voz da mulher tremia, seu olhar perdido entre o homem e Clara. "Você não entende. Ele pode destruir tudo." Júlio estava ofegante. As palavras da mulher não faziam sentido. O ar estava pesado e o pânico se alastrava na sala. "Fique longe dela!" gritou Júlio, sentindo que a necessidade de proteção pulsava dentro dele. Mas o homem apenas sorriu de forma sinistra. "Você não pode protegê-la, Júlio."
A verdade é mais sombria do que você imagina. Nesse momento, um flash de memória atingiu Júlio. A imagem de sua mãe aparecendo na igreja. As revelações. Tudo começou a se conectar. Ele olhou para a mulher enigmática e depois para Clara. Quem é esse cara? O que você esconde dele, Clara? E antes que ela pudesse responder, o homem encapuzado se lançou em direção a Clara e um barulho estrondoso ecoou. A igreja inteira tremeu e a luz começou a piscar. Não, Clara! A cena em câmera lenta revelava o horror em seus olhos e tudo que Júlio conhecia pareceu desmoronar. Ele estava prestes a descobrir a verdade sobre sua família, mas o que veio a seguir seria muito além do que ele poderia suportar. E em meio à confusão, uma única pergunta pairava no ar. Quem realmente somos? E o que estamos prestes a enfrentar? A igreja estava em um caos absoluto. Júlio sentia o peso do mundo desmoronando sob seus ombros. O homem encapuzado, que se aproximava com intenções obscuras, era uma presença aterrorizante. Clara estava paralisada e a mulher com a faca vibrou de urgência. Mas um silêncio profundo ensaiava seu retorno. Você tem que se afastar dela. Júlio gritou, sua voz cheia de desespero. Ele não sabia de onde arranjar coragem, mas a proteção que queria para Clara o invadia como uma onda. Você não entende! A mulher com a faca gritou de volta, suas palavras cortando o ar. Ele não pode saber o que você é. Os olhares da congregação estavam fixos, o pânico tingindo seus rostos de uma palidez arrepiante. O ar estava tão carregado que Júlio podia senti-lo em seus pulmões. O policial tentava controlar o caos, mas sua presença já pouco importava. Afastem-se, ele continuou, mas ninguém ousava se mover. Os olhos do homem encapuzado brilhavam e uma eletricidade estranha envolvia o ambiente. Ele sorriu, um sorriso que parecia carregar a própria malícia. Vocês não têm ideia do que estão prestes a enfrentar. Com um gesto de sua mão, uma onda de energia percorreu o espaço e os bancos da igreja tremeram. Júlio! Clara finalmente gritou, sua voz clara como cristal em meio ao tumulto. E se tudo isso fosse para nos proteger? A frase bateu em Júlio como um balde de água fria. O que ela queria dizer? O homem encapuzado parecia confuso, hesitando. Clara deu um passo à frente, iluminada por uma luz estranha. Eu não sou quem você pensa que sou. Nós temos um legado, uma linhagem. A tensão explodiu novamente. Não! Júlio retrucou, incapaz de compreender. Você está colocando tudo em risco. Mas ele também sabia que não podia simplesmente deixá-la enfrentar isso sozinha. A mulher que antes estava ameaçadora parecia agora uma guardiã, disposta a proteger Clara a qualquer custo. Clara, você precisa se lembrar. Esta é a sua chance de quebrar o ciclo. A decisão estava nas mãos de Clara. A tensão crescia como uma tempestade prestes a estourar. Eu não vou voltar. A determinação dela queimava, uma chama que começou pequena, mas agora era um incêndio. E com movimentos rápidos, ela se virou para o homem encapuzado, a luz envolvendo-a, como se uma força ancestral a estivesse guiando. Você não vai me controlar. As palavras de Clara reverberaram pela igreja, fazendo os outros darem um passo para trás, aterrados pelo poder que ela emanava. Júlio, agora percebendo a magnitude do que estava acontecendo, se posicionou ao lado dela. Estamos juntos nessa, ele declarou, sentindo o calor de um novo propósito.
Clara sorriu para ele, um sorriso de alívio e reconhecimento. No final, a escolha foi sempre nossa, disseram em uníssono. Depois disso, um brilho forte surgiu do cristal, iluminando todos os cantos da igreja. As paredes da igreja começaram a tremer e uma onda de energia os empurrou como um vento forte. E ali, naquele momento exato, uma onda de luz tomou conta do espaço. O encapuzado e a mulher se entreolharam, ambos sabendo que o jogo estava mudando. Júlio e Clara sentiam a força de um novo destino, ressoando em cada fibra de seus seres. Então, a luz começou a consumir tudo. Enquanto a realidade começava a se distorcer, Júlio sentiu um aperto no peito. Era agora ou nunca. Ele gritou, bem-vindo ao nosso futuro! E numa última explosão de luz e poder, a igreja desapareceu, deixando apenas o eco de suas vozes. No silêncio que se seguiu, a pergunta pairava no ar. Quem eles eram de verdade? E o que o destino ainda reservava para eles? Se você ficou tão envolvido nessa história quanto eu, você precisa se inscrever no canal agora! Nem deixe de compartilhar suas teorias sobre o final nos comentários. Quero saber o que vocês pensam. Então, não espere mais um segundo para esmagar o botão de like e ajudar a alimentar nosso algoritmo. E lembre-se, compartilhe esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Junte-se à nossa comunidade super exclusiva, clicando no link no primeiro comentário. Este é o momento de demonstrar seu apoio. Apenas os verdadeiros fãs entendem a importância de estar com a gente nessa.